Olá, muito bom dia para você, graças a Deus, feliz sábado, mais um dia, mais uma oportunidade abençoada que o Senhor nos prepara para fazermos deste dia um dia especial. Hoje, dia do trabalho dos 300 valentes, um trabalho abençoado. Mês passado fizemos um ano desse trabalho poderoso que tem tido muitos frutos. Então, você que tem um ministério perto de você, eu convido que vá até um dos nossos templos, você homem, você marido, você que está solteiro ou casado, que você participe desse trabalho, que é uma bênção na vida dos homens, em nome de Jesus, ok? Eu quero ler para você aqui a mensagem de hoje, de 1 João 3, do 6 a 10, que diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha que fácil. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Olha só que mensagem tão clara. Nós temos que analisar isso. De quem que nós procedemos? De Deus ou do diabo? Então nós vemos aqui, aquele que pratica o pecado provém do diabo. Aquele que continua no pecado, nas obras da carne, não o viu, não conhece o Senhor ainda. Então, vamos analisar exatamente isso. A palavra diz que a igreja se coloca às portas do inferno. O inferno não pode prevalecer. O inferno não tem autoridade na vida daquele que crê, na vida daquele que conhece o Senhor, na vida daquele que vê o Senhor, que se identifica com o Senhor. Porque aquele que vive pecando, ele não conhece a Deus de verdade. Aquele que permanece na iniquidade não conhece a Deus, não é aquele que escapa uma palavra, que fala uma coisa, não, que tá nos ajustes, não é esse, é aquele que é iníquo, aquele que continua praticando conscientemente o pecado. Então, quando a nossa vida está fortalecida, quando a igreja do Senhor, a nossa mente está firme, está focada nas coisas, o diabo não tem poder, ele vai lutar. Ele vai insistir, ele não vai desistir, mas ele vai ver lá um muro, uma barreira. Então ele não vai ter poder na sua vida, não vai ter poder na sua casa, na sua família, não vai ter poder na vida daquele que realmente confia no Senhor. Então essa mensagem é muito tranquila para nós analisarmos, para nós identificarmos de quem nós procedemos. Nós estamos procedendo de Deus ou do mal? Então analisa isso. Será que a nossa conduta mostra que nós procedemos do Senhor Jesus? Ou será que a nossa conduta tem mostrado que nós ainda temos um ranço que vem do diabo? Então, será que você dá um bom testemunho? Será que você tem uma boa atitude? E olha só o que ele fala, ele termina, né? E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, às vezes você pode falar que você não trai, você não engana, você não faz sacanagem com ninguém, você não engana ninguém, mas você tem barreira com as pessoas. Você tem raiva do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, você tem raiva do seu colega de trabalho, do seu familiar, do seu vizinho. O mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Então, se você não ama o seu irmão, você está na mesma condição daquele que continua pecando conscientemente. Então, olha só, de quem nós procedemos? Você quer proceder de quem? De Deus ou do diabo? Claro que você vai falar que é de Deus, mas e as suas atitudes? O que elas dizem? O que diz as suas obras? Como nós vemos naquela mensagem que nós sempre falamos, né? A fé sem obras, ela é morta.
Não adianta eu falar que eu tenho fé, mas não tenho obras, mas eu mostro a minha fé através das minhas obras. Então, as suas obras, elas demonstram o quê? As suas obras dizem que você procede de Deus ou do diabo? Analisa isso. Pode ser iniquidade, pode ser o que você fica pensando, pode ser uma barreira que você tem com as pessoas. Então analisa. Analisa. De quem você procede. Analisa. E se você procede, você tem procedido de Deus, se o fortaleça ainda mais. Firme isso ainda mais. Mas se você tem visto pontos que procedem do diabo, que é ódio, que é rancor, que é engano, que é falsidade, que é mentira, que é iniquidade, então corrija isso rapidamente, imediatamente. Rapidamente. Então, pega essa mensagem, reflita nessa mensagem e tome decisões práticas. Não adianta a gente receber muita teoria se a gente não põe em prática as coisas. Aí não serve para nada. Então, vamos fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a dele, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença e mais uma vez nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas oportunidades e eu peço a cobertura do teu sangue, peço que o Senhor nos ajude dia após dia, Senhor, a ter as boas atitudes, as obras corretas, que nós venhamos a proceder, meu Pai, que as nossas obras mostrem e demonstrem, Senhor, que as nossas condutas provêm do Senhor, o nosso espírito provém do Senhor e não do mal. Então eu peço sabedoria, eu peço discernimento, eu peço graça, porque há decisões, meu Pai, que nós precisamos de uma graça ainda maior para tomar, e nós sabemos, meu Pai, que a sua graça nos basta, então que o Senhor derrame sobre nós e nos ajude a tomar as decisões, as mudanças, que tudo que nós precisamos fazer, que nós venhamos a fazer, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e nós precisamos do Senhor. Muito obrigado, amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.